Submeto à apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros. Olha, perdão. Nós tínhamos aí 8 minutinhos, cara. Com as devidas escusas, conselheiro Licurgo. Agora sim, devidamente composta. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Indago aos conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta, além daquelas já declaradas. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Gilberto Início. Também não. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Vitor Meyer. Não. Eu declaro a minha suspeição no processo de número 17 da pauta. Convoco o conselheiro substituto Licurgo Mourão para a composição do Código de Julgamento no processo 988-169, 17 da pauta, nos termos do artigo 2º da Resolução 18 de 2017, e o conselheiro substituto Vitor Meyer para deliberação do processo de número 912-092, número 64 da pauta, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12 de 2008. Com a palavra o conselheiro Cláudio Terrão, para relatar a sua pauta adiada do dia 28 de março. Senhor presidente, são dois processos muito parecidos, ao menos a preliminar ou prejudicial de mérito, se possível, irei relatá-las em bloco. Retorno de vista na denúncia 912-212 e retorno de vista na denúncia 912-213. Como já de praxe, distribuí a Vossa Excelência a íntegra do voto, portanto, vou me ater também à parte apenas dispositiva. Pelo exposto em prejudicial de mérito, voto pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, nos termos do artigo 110-C, inciso 5º, combinado com o artigo 110-E da Lei Orgânica, bem como pela extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 110-J da referida lei. Intime-se os responsáveis acerca do teor desta decisão, nos termos dos artigos 166, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Gilberto Início. Senhor presidente, no que tange ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ao caso em exame, conforme suscitado pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão, verifiquei que o Tribunal Pleno, na apreciação do recurso ordinário de número 1.007.362, na sessão de 2 de agosto de 2017, entendeu que a sessão de julgamento é ato contínuo, independentemente de ocorrerem sucessivos pedidos de vista, podendo ser materialmente fragmentado, sendo sempre unitário do ponto de vista jurídico, em consonância com decisões do Supremo Tribunal Federal que são citadas nesse julgado. Então, neste momento, para manter coerência com o voto que proferi no referido recurso e em nome da estabilidade das decisões deste tribunal, adoto a tese consubstanciada nesse precedente do Pleno, para entender que é iniciado o julgamento destas denúncias, né? Está sendo em blocos, não é isso? Iniciado o julgamento dessas denúncias em 14 de março de 2019, não há falar em incidência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal aos casos ora em exame, se essa somente se implementaria em momento posterior. Posto isso, eu acolho a proposta de voto do relator, senhor presidente. Eu também acompanho o voto do conselheiro Gilberto Início, também estou por acolhida a proposta de voto. Então, fica acolhida a proposta de voto do conselheiro Licurgo Mourão e vencido o conselheiro Cláudio Terrão.
Não, Excelência, na verdade eu estou trazendo pela primeira vez, de forma inaugural, né, a questão de prejudicial de mérito que sequer foi abordada. O que ocorreu nesse caso foi o seguinte: eu pedi vista do processo e no interregno da vista do processo até o momento da pauta ocorreu a prescrição. Vossa E aí eu Excelência, estou trazendo Vossa neste Excelência momento a entende que houve. prejudicial. Vossa Isso. Excelência entende que houve. Vossa Excelência Isso. entende que houve. Então, por enquanto nós estamos só na O prejudicial conselheiro de mérito. Gilberto Diniz, para poder se manifestar nessa preliminar, Vossa Excelência manifestou. Eu não acolho a Não, tese não trazida acolho. pelo... Então, não acolhido o voto. Ok, agora é o mérito. Eu vou O conselheiro Licurgo Mourão. É preliminar, agora vai ao mérito. Sim, mas o Cláudio Terrão, sim, vai ao mérito, porque o Isso. mérito da Vossa Excelência, porque o Licurgo, Já fez a proposta. como a proposta de voto, ele já apresentou. Isso, é perfeito. Então, conselheiro Exatamente Cláudio Terrão. isso, Excelência. Então, agora, quanto ao mérito, aí eu vou pedir inversamente para que eu possa me manifestar de forma separada. No processo, retorno de vista 912-212, denúncia, conforme adiantado na minha manifestação quanto à prejudicial de mérito, né, enfim, que acabou de ser superada, em situações análogas às discutidas nestes autos, os colegiados deste tribunal consideraram que as irregularidades relativas à exigência de produtos de primeira linha, a insuficiência de pesquisa de preço e a ausência do termo de referência como anexo do edital são passíveis de multa. Foi essa, inclusive, a razão do pedido de vista. Nessa ocasião, indiquei os precedentes em que o tribunal aplicou multa à vista das irregularidades citadas. Embora seja esse o meu entendimento, neste caso concreto, opto por, no mérito, acolher a proposta de voto do relator no sentido de emissão de recomendação, uma vez que, na minha convicção, a pretensão punitiva do tribunal já estaria extinta e, ao ser vencido nesta parte, considero por demais gravoso sancionar o gestor nessas condições. É como voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, na realidade eu que antecipei o meu voto e por isso causou essa confusão, peço desculpas. Eu acolho a proposta de voto. Pela mesma forma, eu acolho a proposta de voto. Fica acolhida a proposta de voto. As propostas. E vencido, conselheiro. Agora o segundo, Excelência. Vamos Porque no mérito segundo. são distintos, isso. Os méritos estão distintos. Se bem que é praticamente a mesma fundamentação. Então, conforme adiantado em minha manifestação, quanto à prejudicial de mérito, em situações análogas às discutidas nestes autos, os colegiados deste tribunal entenderam que a exigência de certificação junto ao IBAMA é regular e que a exigência de atestados emitidos por órgãos e entidades públicas e a insuficiência da pesquisa de preços são passíveis de multa. Foi essa, inclusive, e de forma diferente do processo anterior, a razão de pedido de vista. Nessa ocasião, indiquei os precedentes em que o tribunal, no mesmo sentido, aplicava a multa. Por esse motivo, no mérito, divirjo da proposta de voto e considero que não há irregularidade na exigência de apresentação do certificado IBAMA, uma vez que é fundamentada em resoluções e instruções normativas do referido órgão, conforme reconhecido por esse tribunal nos processos número 912.185, 1.041.506, 1.031.267 e aqui, na linha do que foi relatado quanto à prejudicial de mérito pelo conselheiro Gilberto Diniz, estou também tentando prestigiar a segurança jurídica. Em relação às irregularidades atinentes à exigência de atestados emitidos por órgãos ou entidades públicas e a insuficiência da pesquisa de preços, embora entenda que sejam situações que ensejem multa, como já fizemos diversas vezes, e esses são os precedentes reiterados do tribunal, da mesma forma que no voto anterior, eu considero por demais gravoso aplicar, no caso concreto, nestes itens, a sanção ao gestor. E, portanto, quanto a esta parte, eu adiro a proposta de voto. Apenas parcialmente, portanto. Conselheiro Gilberto Diniz. Eu acolho a proposta. A presidência também acolhe a proposta de voto.
Não, é isso mesmo. Com a palavra o conselheiro substituto Vitor Meia. Foi vencido em parte, né? Conselheiro Cláudio, em parte. Bom dia a todos. Item número 3 da pauta, processo 851.492, denúncia, Hospital Municipal de Odilon Berens, 2011. Em prejudicial de mérito, eu entendo que não restou configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, razão pela qual deixo de acolher a prejudicial suscitada pelo Ministério Público. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Nis. Também acordo. Também de acordo, fica acolhida a prejudicial. Em conclusão, proponho que a denúncia seja julgada parcialmente procedente em razão das seguintes irregularidades. 1. Ausência de justificativa do preço e da razão da escolha do fornecedor ou executante nos autos da dispensa de licitação, de responsabilidade da senhora Lilian Maria de Oliveira Araújo, gerente de recursos de materiais e compras, da senhora Miriam Maria Souza, superintendente, e do senhor Luiz Alberto Ribeiro Vieira, diretor administrativo financeiro. E 2. Ausência de análise prévia e aprovação das minutas do contrato pela assessoria jurídica, de responsabilidade da senhora Miriam Maria Souza e do senhor Luiz Alberto Ribeiro Vieira. Todavia, deixo de propor a aplicação de multa aos responsáveis, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto, 1. Restou claro o motivo da escolha do fornecedor, bem como a justificativa do preço do contrato, e 2. Não foram identificados vícios no andamento processual, nem houve alteração das cláusulas contratuais e, portanto, prejuízo para a execução do contrato. Proponho que seja recomendado aos responsáveis que, nos futuros certames, façam constar dos autos todas as justificativas de preço para a contratação, além da razão da escolha do fornecedor ou executante, e a prévia aprovação das minutas de contrato pela assessoria jurídica. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Gilberto Nis. Da mesma forma. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. O próximo item, o processo 1.015.328, prestação de contas do Executivo Municipal de Martins Soares, exercício de 2016. Senhor presidente, a respeito desse processo, eu recebi no meu gabinete ontem uma documentação do município sobre essa prestação de contas e, por isso, eu vou pedir o adiamento para poder avaliar se há impacto sobre esse processo. Então, fica adiado, atendendo ao pedido do conselheiro relator, processo de 1.015.328. O próximo item da pauta é o retorno de vista, processo 923.979, auditoria, Prefeitura Municipal de Mariana. Nesse processo, eu pedi vista quando foi suscitada uma prejudicial de mérito pelo conselheiro Cláudio Terrão de prescrição. E é uma questão muito parecida com a que foi deliberada agora em 2 processos. Eu disponibilizei com antecedência uma proposta de voto, mas para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias na mesma sessão, eu vou pedir também o adiamento para levar em consideração essas decisões que foram proferidas. Fica, portanto, também adiado, atendendo ao conselheiro relator, a apresentação do seu retorno de vista no processo 923.979. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Terrão para relatar a sua pauta de hoje. Entretanto, em virtude da inscrição para sustentação oral na tomada de conta especial de número 923.916, processo número 14 da pauta do conselheiro Cláudio Terrão, nós procederemos à inversão da pauta nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno. Assim, convido para tomar assento no plenário o senhor Tiago Salles Rocha, OAB 115.712, procurador da senhora Sheila Raquel Brito da Silva. Passa a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão para proceder à leitura do relatório. Obrigado, presidente.
Como já relatado por Vossa Excelência, a tomada de conta especial número 923-916. Trata-se de tomada de conta especial TCE instaurada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da portaria número 112/13, a fim de apurar a responsabilidade e quantificar possível redução patrimonial ao erário decorrentes de irregularidades na prestação de contas relativas ao convênio número 04/11, firmado com o Instituto de Governança Social, o IGS. Conforme consta dos autos, as folhas 86 a 91, anexo 1, o objeto do convênio era a promoção de ações de governança social e do modelo de gestão em rede para o governo do Estado de Minas Gerais, razão pela qual seria repassado ao conveniado o valor de R$ 1.489.687,40 em 3 parcelas iguais. Assinado em 4 de abril de 2011, o convênio previa vigência de 12 meses, prestações de contas parciais e uma final até 60 dias após o seu vencimento. No relatório conclusivo, folhas 35 a 85 do anexo 24, os tomadores de contas concluem pela existência de diversas irregularidades a ensejar dano ao erário no valor histórico de R$ 104.688,81 e imputam a responsabilidade à senhora Sheila Raquel Brito da Silva na condição de presidente do Instituto conveniado. A TCE foi autuada neste tribunal em 29 de abril de 2014 e distribuída ao conselheiro Mauri Torres, folhas 17. A unidade técnica manifestou-se inicialmente às folhas 21 a 32 versos, discordando de algumas irregularidades apontadas pela CEPLAG e quantificando dano ao erário no valor histórico de R$ 28.005,93, imputáveis à presidente do Instituto conveniado à época. Devidamente citadas, folhas 43 a 45, a senhora Sheila Raquel Brito da Silva apresentou defesa, folhas 49 a 107, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, a regularidade das contas e, pela eventualidade, a incorreção na atualização do débito e a necessidade de concessão de gratuidade da Justiça. A unidade técnica voltou a manifestar-se, folhas 144 a 161 versos, afastando a preliminar processual e, no mérito, concordando com alguns pontos da defesa, motivo pelo qual entendeu que o dano ao erário constituiria o valor histórico de R$ 21.831,62. O Ministério Público de Contas, o MPC, apresentou o parecer conclusivo às folhas 164 a 181, opinando pela rejeição da preliminar processual e, no mérito, discordando da análise da unidade técnica quanto a duas irregularidades, pelo julgamento das contas como irregulares e pela determinação de ressarcimento ao erário pela responsável no valor histórico de R$ 12.698,18. O processo foi retribuído à minha relatoria no dia 18 de fevereiro deste ano, nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, folhas 163. É o relatório no essencial, excelência. Conceda a palavra ao procurador por 15 minutos, previstos no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno, dando-lhe as boas-vindas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais membros dessa colenda Câmara, representando o Ministério Público, demais presentes, agradeço a oportunidade. Como descrito no relatório, trata-se de uma tomada de contas especial. A natureza desse instituto que firmou o convênio com a CEPLAG é MUCIP sem nenhum intuito de lucro, né? É uma entidade sem fins lucrativos. E, de fato, essas pessoas, componentes dessa associação, eram pessoas predominantemente não afetas ao serviço público, eram mais... A própria Sheila, que é a defendente, ela era assistente social. Essa associação era constituída por pessoas, psicólogos, assistentes sociais, pessoas nobres da academia, da UFMG, etc. E eles tinham uma missão árdua, que era transportar a governança
e em rede para os rincões de Minas Gerais. Então, eram cidades muito simples, pessoas simples, com o intuito de que os conselhos desses municípios tivessem uma noção de governança naquelas cidades. Então, essa OCIP, ela tinha o intuito de realizar eventos, de fazer revistas corporativas, o que era uma ideia salutar, considerando a ignorância, infelizmente, do nosso país, né, um país subdesenvolvido, a ignorância nessa área. Então, essa OCIP, ela teve diversas dificuldades. Por exemplo, muitas vezes tinha que transportar essas pessoas simples para participar desses eventos, essas pessoas semi-analfabetas. Então, os recibos de táxi muitas vezes vinham sem a assinatura, sem o trajeto, sem a placa do carro. Então, a CEPLAG, a partir de determinado momento desse convênio, ela começou a atuar com rigor excessivo, talvez não excessivo para quem está habituado com o rigor público, que é extremamente necessário. Mas considerando essa natureza da OCIP, né, que não está totalmente sujeita à Lei 8.666, como foi reconhecido pela própria unidade técnica e pelo Ministério Público. Então, muitas vezes, não se via notas fiscais, mas existiam faturas, existiam orçamentos ali naquela prestação de contas que comprovavam que os serviços efetivamente foram prestados. Os serviços, repito, foram entregues. Não existiu nenhum dano ao erário, apenas algumas irregularidades que posteriormente foram reconhecidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público vinculado ao Tribunal de Contas como de rigor excessivo da CEPLAG. Então, o próprio Ministério Público e a unidade técnica reconheceram o rigor excessivo. A princípio, a CEPLAG apurou um dano ao erário de R$128 mil. E, inclusive, essa ação, ao ver da defendente, Data Vênia, ela já, inclusive, foi ajuizada na segunda vara de feitos da Fazenda Pública, cobrando esse valor total, mesmo antes do parecer aqui do julgamento do Tribunal de Contas. Essa ação já está correndo, essa ação de ressarcimento ao erário. Isso é importante deixar claro. Na primeira análise da unidade técnica, foram reconhecidos R$80 mil como regulares. Então, esse débito, essa suposta irregularidade, já caiu para R$40 mil. Após a manifestação da defendente, foi demonstrado que diversas notas que não estavam ali na prestação de contas existiam. Então, essas notas foram juntadas, foi explicado o que aconteceu, quais foram os procedimentos na tomada de contas. A CEPLAG chegava ao ponto de exigir que as pastas, você vai comprar 5 pastas para o escritório, que a pasta não tinha uma qualificação razoável para a competição. Você vai escolher a cor da pasta, quantas páginas, isso aí inviabilizaria até o procedimento licitatório, você estaria fazendo uma exigência, poderia eventualmente até beneficiar um participante. Então, todas as compras tiveram 3 orçamentos, comprovados por faturas, notas fiscais, etc. Voltando ao processo, inicialmente a defesa alega a ilegitimidade passiva da presidente dessa associação. Pelo simples fato dela ser presidente, ela está sendo julgada e com proposta de penalização a título de multa. No caso, a CEPLAG não conseguiu, nessa prestação de contas, comprovar de fato a responsabilidade da defendente. Pelo simples fato dela ter assinado o convênio, ela está sendo apurada a sua responsabilidade, sendo que foi demonstrado que existiam outras diretorias diretamente ligadas a essa prestação de contas, como, por exemplo, a diretoria administrativa financeira. Superada essa preliminar, no mérito, primeiramente, a defendente, ela reitera as razões da unidade técnica e, principalmente, do Ministério Público, que estão de acordo com a súmula 93 do Tribunal de Contas do Estado. Essa súmula dispõe que não são necessárias exclusivamente notas fiscais. Quaisquer outros documentos são passíveis de comprovar a contratação e são sujeitos a uma prestação de contas válida. Inclusive, no direito comercial, uma fatura com um aceite, ela se equivale hoje em dia a uma nota fiscal. Já é praxe, já no mercado, expedir a nota fiscal fatura, né? Que com simples assinatura ali na fatura, ela tem os efeitos de nota fiscal. Então, reitera, principalmente o parecer do Ministério Público, que ao final apura apenas a irregularidade
de R$12.000 histórica, atualizado para R$15.000. O Ministério Público, nesse sentido, ultrapassadas essas irregularidades, que certamente serão reconhecidas como regulares, tendo em vista esses documentos, o Ministério Público, o que sobra de irregular nessa prestação de contas seriam diárias concedidas aos funcionários dessa associação e tarifas bancárias. Tarifa de emissão de cheque, eventualmente uma TED, coisa desse sentido. Quanto às tarifas, uma situação que está sendo requerido pela CEPLAG é a aplicação do Estatuto de Servidores Públicos para concessão de diárias para os funcionários do Instituto. Ocorre que o Instituto é uma associação privada, ela contrata seus funcionários mediante a CLT. Então, certo, no Estatuto do Servidor Público, exige que as diárias sejam proporcionais à pousada e alimentação. Então, elas são dedicadas a cobrir pousada e alimentação. Ocorre que a CLT é completamente diferente. O artigo 457, parágrafo 1º e 2º da CLT, as diárias, elas são concedidas pela viagem do funcionário. Na CLT antiga, até 50%, se a diária fosse até 50% da remuneração do funcionário, ela era considerada uma verba indenizatória. Então, não excendia os reflexos, FGTS, férias, 13º, etc. E o melhor, uma verba indenizatória no direito do trabalho, ela não gera contribuição previdenciária e imposto de renda. Ela é mais econômica para os fins do Estado. A diária é de R$125. Existem funcionários que que foram beneficiários de diária, que o salário era R$900, R$2.000. Esse sujeito ficava 4 dias no interior de Minas Gerais. Imagina se ele cobrasse horas extras desse instituto. Será que seria possível contratar sob um salário tão baixo se essas diárias não fossem previstas? Então, para uma entidade privada, não tem nada de irregular você contratar diária com o seu funcionário. O que seria irregular seria contratar uma diária de R$125 e posteriormente falar, olha, isso não pode ser efetuado o pagamento porque o Estatuto do Servidor não te permite. Se ele ingressasse na Justiça do Trabalho e alegasse que o empregador está aplicando um estatuto que não faz parte de uma relação privada, isso sujeitaria o Instituto até uma ação trabalhista que oneraria ainda mais do convênio. Então, repise-se aqui pela regularidade dessas diárias que observam a CLT, obviamente, se tratava de uma relação privada entre funcionários do IGS e o convênio. Quanto às tarifas bancárias, a unidade técnica e o Ministério Público afirmam que essas tarifas seriam ilegais, tendo em vista a previsão legal, porém, se trata de verbas meio, né? O próprio convênio previa a necessidade de instauração de uma conta corrente. E o cheque é a melhor forma de efetuar pagamentos no serviço público, porque dá lastro. Seria imoral que houvesse saques desses valores e pagamento. Como que isso seria comprovado perante a CEPLAG? Então, se pede também a regularidade dessas tarifas bancárias. Por fim, se for considerado o parecer do Ministério Público, que se requer, desde já, o valor oferece somente R$15.000, que está abaixo do valor mínimo para se processar uma tomada de contas no Tribunal de Contas. Salvo melhor juízo, a decisão normativa 1 de 2016 dispõe que deve ser no valor de R$30.000. Então, o valor está praticamente 50% desse valor de alçada. Também se pede que seja aplicado, pelo princípio da eventualidade, uma multa, considerando que a presidente é uma assistente social, ela não teve nenhum tipo de má-fé, todos os serviços foram entregues, foram prestados os eventos. Então, apesar da legislação prever que a multa pode ser aplicada até 100% do valor reputado ao dano ao erário, que seja aplicado num percentual inferior, considerando todos esses, vamos dizer assim, atenuantes, né, da conduta dessa defendente. Então, é o que se pede o arquivamento do processo, tendo em vista que o valor é ínfimo, que todas as contas foram prestadas de forma irregular, pelo princípio da eventualidade, que, em caso de multa, seja aplicado num valor módico, considerando a natureza da defendente e do instituto que ela representa. Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao conselheiro Cláudio Terron. Preliminar.
A responsável alegou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para a causa, sob argumento de que agira na qualidade de representante do IGS e, por isso, a pessoa jurídica deveria ser chamada a responder por eventual irregularidade na execução do convênio e não a pessoa natural de seu gestor. A argumentação não merece prosperar, pois a responsabilidade na prestação de contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, advém da própria Constituição da República, artigo 70, parágrafo único. Daí, o entendimento pacífico neste tribunal de que, abrem-se aspas, o particular que guarda ou administra dinheiro público, inclusive recebido mediante convênio, é jurisdicionado Tribunal de Contas, fecham-se aspas. Dessa forma, o dever da senhora Sheila Raquel Brito da Silva, pela prestação de contas dos valores repassados ao IGS, torna jurisdicionado deste tribunal e, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do processo de controle externo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Conselheiro Gilberto nisso. Com o relator. Também acompanha e fica acolhida a preliminar. Mérito. Conforme relatado, a presente tomada de conta especial tem como objeto a apuração dos responsáveis e a quantificação da redução patrimonial referente a irregularidades na prestação de contas relativa ao convênio 04/11, firmado entre a CEPLAG e o IGS. Depende-se do conteúdo dos autos, notadamente do relatório conclusivo da fase interna da TCE, folhas 35 a 85 do anexo 24, e das manifestações da unidade técnica na fase externa, folhas 21 a 32 verso e 144 a 161 verso, que ao IGS foram repassados R$ 744.843,70 para a promoção de ações de governança social e do modelo de gestão em rede para o governo do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, é de se rejeitar a defesa apresentada pela responsável ao afirmar que eventuais irregularidades não lhe seriam imputáveis, pois não agira com dolo ou culpa. Isso porque esse tribunal já assentou o entendimento de que, abre-se aspas, a ausência de dolo e má-fé do agente público não exime das penalidades decorrentes da prática de atos com infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, consoante o inciso 2º do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, fecham-se aspas. E aí eu faço referência, inclusive, à nota de rodapé do recurso ordinário 1.031.532, Tribunal Pleno da relatoria do conselheiro Vanderlei Ávila. Tampouco da responsabilidade pelo ressarcimento de eventual prejuízo ao erário. Nesse sentido, apuraram-se na fase interna diversas irregularidades na prestação de contas, as quais conduziriam à conclusão de ocorrência de dano ao erário. Entretanto, a unidade técnica, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, discordou da glosa realizada pela CEPLAG, folhas 21 a 32 verso e 144 a 161 verso, tendo afastado diversas irregularidades, todas devidamente identificadas no voto, com as respectivas páginas em que se encontram no anexo 24. Eu não vou aqui repetir porque é uma referência extensa. Por considerar que a responsável teria devidamente comprovado a realização de despesas precedidas de procedimento análogo à licitação e que, em se tratando de organização da sociedade civil de interesse público, a CIP, não lhe seria exigível os rigores do formalismo da Lei 8666/93, no que lhe assiste razão integral, conforme, inclusive, sustentado pelo doutor advogado. Com igual acerto, a unidade técnica do Ministério Público afastaram a irregularidade dos itens 20, 21, 40, 41, 48, 49, 50, 56, conforme folha 79 e 80 do anexo 24, porquanto os gastos com telefonia, embora não constasse no plano de trabalho, constituiriam despesas administrativas rotineiras essenciais à consecução do objeto, e este ponto também, de alguma forma, foi suscitado pelo advogado, considerando aí como despesas estruturantes necessárias à realização do objeto do contrato.
Além disso, o Ministério Público de Contas discordou do posicionamento tanto da unidade técnica quanto da CEPLAG quanto aos itens 1, 2, 7 e 8, que haviam sido considerados irregulares em razão da não apresentação de nota fiscal. De fato, como apontado pelo Parquet de Contas, constam dos autos as respectivas faturas, folhas 34 do anexo 2, folha 63 do anexo 3, folha 96 do anexo 4 e folha 101 do anexo 4 também, as quais são documento hábeis a comprovar a despesa em aplicação de recursos de convênios, conforme artigo 27 do Decreto Estadual 43.635 de 2003, e que se amodam ainda a noção de documento equivalente de quitação, conforme também suscitado agora no plenário pelo doutor advogado, fazendo referência à súmula 93 deste tribunal. Ademais, quanto aos itens 10, 11, 12, 37, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 3, 24, 72, 73, folhas 155 e 174 a 176, percebe-se, à luz do que noticiado pela unidade técnica e pelo Ministério Público, que as despesas não foram objeto de glosa pela CEPLAG, embora tenha a responsável apresentado defesa específica sobre este ponto ou esta irregularidade. E neste ponto, eu deixo de apreciar os argumentos e justificativas apresentados em razão da falta de interesse processual da responsável em se defender daquilo que não lhe é imputado. Por fim, restou demonstrada a irregularidade dos itens 4, 6, 25, 43 e 70, folhas 60 a 63, anexo 24, que perfazem o valor histórico de R$ 12.310,08 e referem-se a despesas de viagens pagas sem documento comprobatório da viagem. Veja que nesse caso aqui não se trata de apresentação de documentos análogos ou equivalentes à nota fiscal. Estamos falando de apresentar viagens que não tiveram comprovação em valor superior ao devido ou para eventos que já incluíam hospedagem e alimentação. Apurou-se também a irregularidade dos itens. Aí são diversos itens aqui, também estará disponibilizado para Vossa Excelência ao final pelo voto, que perfazem o valor histórico de R$ 388,10 e referem-se ao pagamento de tarifas bancárias em desacordo com o disposto 15 do Decreto Estadual 43.635/03. Me parece bastante razoável a tese trazida pelo causídico neste momento, que também essas despesas são estruturantes, ou seja, são despesas meios, né, já que hoje não se imagina até como cláusula necessária de um convênio a gestão de um contrato sem que haja uma conta numa determinada instituição financeira. Mas neste caso aqui eu estou desconsiderando porque o decreto expressamente diz que essas despesas não podem ser consideradas. Então, quanto a esses pontos, a defesa apresentada não foi suficiente para afastar a caracterização de dano erário, mormente porque, ao contrário do alegado, a disciplina da consolidação da lei de trabalho é inaplicável à concessão de diárias na execução de convênio público e não restou devidamente comprovada a regularidade das despesas de viagem. Abro aqui outro parênteses para concordar em parte com a argumentação do doutor advogado no que diz respeito à necessidade de pagamento de diária, normalmente quando os trabalhadores estão vinculados à CLT. Mas, mais uma vez, eu repito, não se trata aqui de pagar-se ou não pagar-se as diárias, mas simplesmente pelo fato de que as diárias concedidas não tiveram, nesse conjunto, os elementos comprobatórios necessários. Então, quanto a esses pontos, a defesa apresentada não foi suficiente para afastar a caracterização do dano erário, mormente porque, ao contrário do alegado, a disciplina da consolidação da lei trabalhista é inaplicável à concessão de diárias na execução do convênio público e não restou devidamente comprovada a regularidade das despesas de viagem. Por fim, o pagamento da tarifa bancária representa a violação expressa à norma jurídica supramencionada, conforme no parênteses eu já havia feito referência. Destarte, ficou caracterizado o dano ao erário no valor histórico de R$ 12.698,18,
que deverá ser ressarcido pela responsável e, além disso, as irregularidades apuradas ensejam a aplicação da pena de multa e aqui aplicando-se o princípio da proporcionalidade, conforme também suscitado, no valor de R$ 1.800, que corresponde a aproximadamente 10% do valor do dano atualizado até este momento. Aliás, minto, não até este momento, até março de 2019, com fulcro nos artigos 83, inciso 1º, e 85, inciso 2º da Lei Orgânica. Conclusão. Diante do exposto, com fundamento no artigo 48, inciso 3º, a linha A, combinado com o artigo 51 caput da Lei Orgânica, julgo irregulares as contas de responsabilidade da senhora Sheila Raquel Brito da Silva, na condição de presidente do Instituto de Governança Social à época, em razão das irregularidades no pagamento de diárias de tarifas bancárias na execução do convênio 04/2011. Aplico, com fundamento nos artigos 83, inciso 1º, 85, inciso 2º da Lei Orgânica, a pena de multa no valor de R$ 1.800 e determino que a responsável promova o ressarcimento aos CROVs estaduais do valor histórico de R$ 12.698,08 a ser devidamente atualizado, em conformidade com o artigo 25 da Instituição Normativa número 3/13. Intime-se a responsável do conteúdo dessa decisão, inclusive pela via postal, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo desses autos. Seu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Doutor Tiago, fica à vontade. Continua com a palavra o conselheiro Cláudio Terrão. Processo 698.319, representação. Em prejudicial de mérito, reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha e fica acolhida. Julgo procedente no mérito a representação, considerando irregular o ato praticado pela senhora Maria das Vias de Souza e determino que o responsável promova o ressarcimento aos cofres estaduais do valor histórico de R$ 10.265 a ser devidamente atualizado quando do cálculo pela Coordenadoria de Débito e Multa, em conformidade com o artigo 3º da Resolução 13/13, com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. Processo 1.024.400. Perdão, 1.244.077, denúncia. Julgo parcialmente procedente a denúncia apresentada em face do edital do processo licitatório 038/2017, pregão presencial registro de preço 050/2017, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, à vista de irregularidade da previsão da possibilidade de participação de fornecedores não qualificados como micro ou pequena empresa em licitação destinada exclusivamente às pessoas jurídicas assim enquadradas. Nos termos da fundamentação, deixo de aplicar multa aos responsáveis com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Processo 1.031.767, denúncia. Verificada a perda de objeto da denúncia em face da revogação do certame, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso 3º do artigo 176, combinado com o parágrafo 3º do artigo 196 e o parágrafo único do artigo 305 do Regimento Interno, com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Acompanho o relator. Também acompanha aprovado o voto do relator. Edital de concurso público 1.054.092. Julgo regular o edital número 001/2018, que rege o concurso público deflagrado pela Câmara Municipal de Cláudio, determinando a extinção do feito com julgamento de mérito e seu arquivamento nos termos do artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Tomada de contas especial, processo número 688-198. Julgo extinto o processo sem resolução do mérito,
devendo os autos ser arquivados sem cancelamento do débito e nos termos do artigo 177 do Regimento Interno, determina a inclusão do valor devido no cadastro de inadimplentes do Tribunal, com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também acompanha. Aprovado. Voto do relator. Processo 724.084, tomada de conta especial. Com fundamento no artigo 73, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com as determinações constantes de meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto nisso? Com o relator. Também acompanha. Aprovado. Voto do relator. Processo 737.746, tomada de conta especial. Aplico multa no valor de R$ 10.500 ao senhor Varley Antônio José Barbosa, atual prefeito municipal de Setubinha, nos termos do artigo 90, combinado com o inciso 3º do artigo 85 da Lei Orgânica deste Tribunal, em virtude do reiterado descumprimento de decisão do Tribunal e de diligência do relator. Intime-se o responsável por via postal acerca do teor desta decisão e reitere-se a intimação para que seja enviada a este Tribunal no prazo de 30 dias os extratos bancários da conta corrente 18790, dígito 6, agência 3061, Banco Itaú. Conta específica do convênio número 448/2004, demonstrando a movimentação bancária a partir de 8 de julho de 2004 até o seu encerramento, e em caso de saldo remanescente do recurso do referido convênio, que promova a devolução aos cofres estaduais, apresentando a esta Corte os documentos comprobatórios do ressarcimento. O responsável deverá ser cientificado de que o descumprimento da determinação sem justa causa poderá acarretar a aplicação de multa de R$ 10.500 nos termos do artigo 85, inciso 3º da Lei Orgânica, além de representação por crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Código Penal. Conselheiro Gilberto nisso? Com o relator. Também acompanha. Aprovado. Voto do relator. Tomada de contas especial, processo 863.378. Em prejudicial de mérito, reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também fica acolhida prejudicial. No mérito com fundamento no artigo 48, inciso 3º, a linha A, combinado com 51 caput da Lei Orgânica, julgo irregulares as contas de responsabilidade dos senhores Dimas Lima Pereira e Maria Neura da Silva, ex-presidente da Associação Comunitária de Ouro Fino, em razão da omissão na prestação de contas relativa ao convênio número 343/08, e determino: a. Que o responsável, senhor Dimas Lima Pereira, promova o ressarcimento aos cofres estaduais no valor histórico de R$ 3.951,63. B. Que a responsável, senhora Maria Neura da Silva, promova o ressarcimento aos cofres estaduais no valor histórico de R$ 31.596,80. Esses valores deverão ser devidamente corrigidos em conformidade com o artigo 25 da Instituição Normativa 3/13. Com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto nisso? Acompanho o relator. Também acompanha. Fica aprovado. Voto do relator. Processo 1.012.164, tomadas de conta especial. Em prejudicial de mérito, reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Conselheiro Gilberto nisso? Com o relator. Também acompanha. Acolhida prejudicial. No mérito, com fundamento no artigo 48, inciso 3º, linha D, combinado com 51 da Lei Orgânica do Tribunal, julgo irregulares as contas de responsabilidade do senhor José Ayrton Júnior dos Reis, prefeito de Natércia à época, e signatário do convênio 17/11, e determino que o referido gestor promova o ressarcimento ao erário estadual do valor histórico de R$ 32.080,70 a ser devidamente atualizado e acrescido de juros legais, em conformidade com o artigo 25 da Instituição Normativa 3/13. Com as determinações constantes em meu voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também acompanha. Aprovado. Voto do relator. Processo 1.024.536, tomada de conta especial. Voto pela extinção do processo sem resolução de mérito em face da ausência de pressuposto jurídico para instauração de tomadas de conta especial
relativo ao enquadramento da conduta praticada em uma das hipóteses previstas no artigo 47 da Lei Orgânica do Tribunal, bem como do não esgotamento prévio das medidas administrativas internas. Determina ao Gabinete Militar do Governador que adote as providências necessárias ao desconto parcelado do valor do débito na folha de pagamento do servidor Davidson de Oliveira Souza, no limite do dano imputado que lhe foi imputado, a partir das medidas administrativas internas adotadas, conforme dispõe o artigo 209, parágrafo 1º da Lei 869/52. Já em relação ao senhor Antônio Douglas Ferreira dos Reis, determino que sejam adotadas outras medidas cabíveis a fim de obter o ressarcimento do dano, especialmente no âmbito do Poder Judiciário. Determina ainda que o chefe de Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais encaminhe ao Tribunal, no prazo de 60 dias, informações acerca da adoção das medidas acima referidas, com as determinações constantes e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? Com o relator. Também acompanho. Aprovado. Voto ao relator. Processo 988-169, prestação de contas municipal. Com fundamento no artigo 45, inciso 3º da Lei Orgânica, e no artigo 240, inciso 3º do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor Rêmulo Aloysio, chefe do Poder Executivo do município de São Sebastião do Paraíso, relativo ao exercício 2015, com as recomendações constantes no corpo da fundamentação, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Diante da minha suspeição, ocorre o voto. Conselheiro Porco. Eu acolho a proposta de decisão colegiada do relator, senhor presidente. Então fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro Vanderlei Arma. Em bloco agora, senhor presidente, no 18 e 19, o processo 1.013.044 e o processo 47.107, ambos prestação de contas de Executivo Municipal. Com fundamento no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica e no artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas pelo senhor Iarbas Ferreira da Silva, chefe do Poder Executivo do município de Taquaraçu de Minas, relativo ao exercício financeiro 2016, e pelo senhor Márcio Elias de Lima e Santos, chefe do Poder Executivo do município de Inhapim, relativas ao exercício financeiro de 2017, com as recomendações constantes no corpo das fundamentações e com as determinações constantes nos votos e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também de acordo. Fica acolhido. Ficam aprovados os votos do relator. Processo 849.548, prestação de contas legislativa municipal. Com fundamento no artigo 48, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 250, inciso 1º do Regimento Interno, julgo regular a prestação de contas anual do senhor Valdete Alecrim Coelho, chefe do Poder Legislativo do município de Setubinha, relativo ao exercício financeiro 2010, devendo ser-lhe dada a quitação nos termos regimentais, com as determinações que faça e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? Com o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Peço adiamento do processo 849.864. Fica adiado, atendendo ao conselheiro relator, o processo 849.964. Processo 873.555, prestação de contas da Administração Direta Municipal, Instituto de Previdência dos Servidores. Em face do exposto, em prejudicial de mérito, reconheço a ocorrência da prestação da pretensão punitiva do Tribunal em relação às irregularidades apontadas na prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal de Paineiras, relativa ao exercício 2011, nos termos do artigo 110-E, combinado com o artigo 110-F, inciso 1º, e do artigo 110-C, inciso 2º da Lei Orgânica, e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Intime-se a responsável acerca do teor desta decisão, por via postal, nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto nisso? De acordo. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Peço adiamento do processo 913.306. Fica adiado o processo 913.306.
São dois processos também em bloco, denúncia 885-847 e a prestação de contas da administração indireta municipal empresa pública 898-581. Reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal nos termos do artigo 110C, inciso 5º, combinado com 110E da Lei Orgânica, e voto pela extinção dos processos com resolução de mérito nos termos do artigo 110J da referida lei, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas legais cabíveis. Arquive seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadoria, processo 1.051.877. Rosana Batista Ferreira Lima. Em face do exposto, voto pelo registro do ato de aposentadoria nos termos do parágrafo único do artigo 110H da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C da norma regimental. Após estar julgada a decisão e promovidas as medidas legais cabíveis da espécie, arquive seus autos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, aposentadorias também, a de número 1.051.917 e 1.042.557. Em face do exposto, voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, aliás, aposentadoria e pensão, com fundamento no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal e do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, alineado ao regimento interno. Após o trânsito em julgado da decisão e promovidas as medidas legais cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto Nisso. Põe os votos do relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Para um retorno de vista, processo 1.015.700, tomada de conta especial. Eu acompanho o voto do relator quanto à fundamentação e à aplicação de multa, mas voto para determinar que o responsável promova o ressarcimento aos cofres estaduais no valor atualizado de R$ 226.878,32 e aos cofres do município de Alvinópolis do valor atualizado de R$ 17.986,68. Conselheiro Gilberto Nisso. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Nisso. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Nisso. Representação 965812, Prefeitura Municipal de Cláudio. Considerando que, no caso, as circunstâncias não justificam a atuação do controle externo, voto pelo arquivamento do processo de representação em consonância com as disposições regimentais em vigor e com as recomendações constantes no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Também acompanha. Fica aprovado o voto do relator. Agora a representação de número 1.024.219, Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. Julgo improcedentes os apontamentos constantes na representação, porquanto constatado que os dispositivos legais que tratam da abertura de créditos adicionais suplementares e das hipóteses de não oneração do limite para abertura dos referidos créditos constantes na LOA estão em conformidade com decisões proferidas por este tribunal e ainda faço a determinação que consta em meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanha. Fica aprovado o voto do relator. Agora a denúncia, senhor presidente, número 1.058.897, Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Em preliminar, eu voto pela nulidade da decisão prolatada por esta Câmara em 28 de março passado, nestes autos, tendo em vista que, por equívoco, não foi colhida a manifestação do representante do Parquê de Contas presente naquela sentada. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Eu também apoio preliminar. Então, senhor presidente, eu agora gostaria que fosse indagado ao representante do Parquê de Contas presente nessa sentada, doutor Marcílio Barenco, se está em condições de se pronunciar quanto ao deslinde do processo. Passo a palavra ao representante do Ministério Público.
Considerando que o pregão presidencial 13 de 2019 foi anulado, o Ministério Público opina pela extinção do feito sem julgamento do mérito. Devolvo a palavra ao conselheiro Gilberto Início. Então, colhida a manifestação ministerial, em face da comprovação de que o pregão presencial número 13 de 2019 foi anulado pela administração municipal de Lagoa Santa, caracterizando assim a perda do objeto da denúncia, eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, com as determinações constantes em meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora, a tomada de contas de número 693332, Câmara Municipal de Virgolândia, exercício de 2000. Julgo materialmente frustrada a execução do débito de R$ 843,23, imputado ao vereador José Luiz Dias, já falecido, mediante decisão do colegiado da 2ª Câmara prolatada neste processo em sessão de 8 de fevereiro de 2018, e voto pelo prosseguimento do feito em relação aos demais vereadores alcançados pelo acordo. Ao final, comprovados os recolhimentos dos débitos ou adotadas as medidas para execução judicial dos valores a eles imputados, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Processo administrativo 667830, Prefeitura Municipal de Leopoldina. Em preliminar de mérito, eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e, consequentemente, pela extinção do processo com resolução do mérito e o consequente arquivamento dos autos nos termos constantes no voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Agora são aposentadorias identificadas nos números 35 a 44, das reformas nos números 45 a 47 da pauta, senhor presidente. Que eu voto pelo registro destes atos com as recomendações e observações que constam em cada um dos votos. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu acompanho o relator em todo o bloco, mas peço vênia para dele divergir em relação aos itens 37, o processo 916.601, 42 a 44, processos 1.051.721, 1.052.606 e 1.052.609, no que se refere ao fundamento legal do registro, uma vez que, diante do decurso de mais de 5 anos desde a concessão das aposentadorias ocorridas, respectivamente, em 19 de dezembro de 2012, 10 de novembro de 2012, 1º de fevereiro de 2010 e 31 de janeiro de 2010, entendo cabível a aplicação da decadência, razão pela qual voto pelo registro dos atos de aposentadoria, com fundamento no disposto no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Orgânica, combinado com o artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, alínea C do regimento interno. Então, acompanho o relator apenas divergência quanto à fundamentação para registro. Eu acompanho o relator. Ficam aprovados os votos do relator com fundamento diferente nos números elencados pelo conselheiro Cláudio Terrão, que a memória falhou. Tem 37 e os outros. Eu passo a relatar a minha pauta de hoje. Já com antecedência, comunicando que nós vamos fazer retirada de pauta do processo elencado no número 50 e os processos elencados de 55 a 57. O primeiro processo, 898.506, que é uma denúncia, Prefeitura Municipal de Muriaé, no exercício de 2013, prejudicial de mérito. Por todo exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, uma vez configurado o decurso de lapso temporal superior a 5 anos, a partir da causa interruptiva do prazo prescricional, qual seja, do despacho que recebeu a denúncia até o momento atual, sem que tenha ocorrido decisão de mérito irrecorrível nos termos do artigo 110-E, combinado com o artigo 110-F, inciso 1 e artigo 110-C, inciso 5, da Lei Complementar 102 de 2008, julgo extinto o processo com resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 110-J, também a Lei Complementar 102 de 2008, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. Também, de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo administrativo da Prefeitura Municipal de Serra do Salitre.
Tem as partes aí que nós, já devidamente publicado a conhecimento de Vossas Excelências, eu passo então para a preliminar. Na preliminar, acolho as razões apresentadas por Dalmo Barros Silva para afastá-lo da relação processual por carecer os autos de elementos que comprovem ter ele concorrido para aprovação da referida prestação de contas, conforme consta na fundamentação. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir de Vossa Excelência quanto à exclusão do polo passivo do senhor Dalmo Barros Silva, pois, ao meu ver, a responsabilidade dele quanto aos fatos deve ser aferida no mérito, já que há indícios de sua participação nos atos narrados no processo. Conforme destaca Vossa Excelência, há nota de prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde, na qual foi reproduzido o nome do defendente, mediante carimbo, no campo reservado à assinatura do inspetor de finanças, o que justifica a sua manutenção, ao meu ver, no processo. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Conselheiro Gilberto nisso? Presidente, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Cláudio Terrão. Então, a preliminar fica rejeitado. Aprovado. Vencido o conselheiro relator e aprovada a proposta, aprovada a preliminar do conselheiro Cláudio Terrão. Na prejudicial de mérito, diante do exposto na fundamentação, reconheço que está prescrita a pretensão punitiva dessa Corte de Contas em relação às irregularidades passíveis de sanção de multa. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto nisso? Da mesma forma. Fica então a acolhida prejudicial de mérito. No mérito, por todo exposto, julgo iliquidáveis as contas e determina o seu trancamento com consequente arquivamento dos autos, conforme dispõe o artigo 176, incisos 2 do mesmo diploma regimental, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Mais uma vez eu vou pedir vênia para divergir, uma vez que passados já 22 anos da atuação do processo e quase 30 anos da ocorrência dos fatos, e não tendo até o presente momento quantificação de dano de estabelecimento de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e as pretensas irregularidades, considero que faltam ao processo pressupostos de desenvolvimento válido e regular, razão pela qual eu voto por sua extinção com fundamento no artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno. Conselheiro Gilberto nisso? Nesse caso também eu vou ficar com a divergência, senhor presidente. Então, aprovado o voto do conselheiro Cláudio Terrão, vencido o conselheiro relator. Processo 988.096, prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Martinho Campos, 2015. Voto. Diante do exposto, voto de permissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor Francisco Ludovico de Medeiros, prefeito municipal de Martim Campos, exercício 2015, nos termos do inciso 3º do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, tendo em vista que restou demonstrado que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino correspondeu a 23,77 da receita base de cálculo, descumprindo o disposto no artigo 212 da Constituição da República, sem prejuízo da recomendação e determinações constantes no meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Gilberto nisso? Me acompanho, Vossa Excelência. Aprovado o voto do relator. Processos elencados 52 e 54. São prestações de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga, Santa Cruz do Escalvado e São Sebastião da Bela Vista. Todas elas do exercício de 2017. Voto. Por todo exposto, voto de permissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores mencionados, nos termos do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes em cada voto. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo com Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto nisso. Também acompanho o voto, Vossa Excelência. Aprovado o voto do relator. Não, os 50 nós havíamos manifestado anteriormente que a gente ia retirar de pauta. Agradeço a Vossa Excelência. Eu colhi o Gilberto? Colhi o voto do Gilberto? Então ficam aprovados os votos do relator e eu passo a palavra ao conselheiro substituto do Curvo Mourão. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhora secretária, público presente. Inicialmente, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta do processo elencado no item 71 da
é o de número 990.263. Dando sequência, senhor presidente, processo 58 da pauta é uma denúncia de número 912.371 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, exercício 2014. Meu entendimento é pela procedência da denúncia nos termos do artigo 71, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 196, parágrafo 2º do nosso regimento interno, tendo em vista que a exigência de qualificação técnica relativa à capacidade técnica operacional dos licitantes, constante no item 2.3.3 do edital da concorrência pública 4/2014, não foi devidamente justificada nos autos do processo licitatório por meio de fundamentação legal, técnica e econômica. Deixo de aplicar multa aos responsáveis pela ausência de prejuízo erário, na medida em que, conforme salientado pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, a cláusula editalícia examinada não culminou em efetivo prejuízo à competitividade do certame. Recomendo ao atual gestor municipal que, nos futuros processos licitatórios, não limite ou determine o número de atestados e certidões para a qualificação técnica das licitantes, sem a devida justificativa técnica e econômica, tendo em vista a potencialidade de restringir a participação de possíveis interessados capazes de executar o objeto contratual. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Eu acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Início. Da mesma forma. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Processo 913.239 é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, exercício 2014. Meu entendimento é pela improcedência da denúncia, em consonância com o órgão técnico, com o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 71, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 102/2008, combinado com o artigo 196, parágrafo 2º do Regimento Interno. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Início. Tem acordo. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Processo 997.660 é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, exercício 2016. Meu entendimento é pela extinção do processo sem resolução do mérito, com consequente arquivamento em face da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 102/2008, combinado com o artigo 176, inciso 3º regimental, tendo em vista a perda do objeto decorrente da revogação pela Prefeitura do edital do concurso público 1/2016. Após o trânsito em julgado e a adoção das medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Início. Da mesma forma. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Processo 969.353 é um edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Jequitibá, exercício 2015. Meu entendimento é pela irregularidade do edital do concurso público 1/2015 e com fulcro no artigo 85, inciso 2 da Lei Complementar 102/2008, aplico multa no valor total de R$ 2.000 ao prefeito, senhor Humberto Fernando Campelo Reis, nos termos da fundamentação. Determina a intimação do atual prefeito para que observe as medidas para o aperfeiçoamento das práticas administrativas, as quais poderão ser objeto de futuras fiscalizações por parte deste Tribunal de Contas, devidamente discriminadas na fundamentação. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Início. Senhor presidente, eu vou acolher em parte a proposta, porque para manter coerência e entendimento que tem esposado em casos análogos, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da continuidade do serviço público, por tratar-se de concurso público já homologado, e, sobretudo, por não ter havido comprovação de prejuízo aos participantes do certame ou mesmo a potenciais candidatos, eu deixo de sancionar o prefeito de Jequitibá pela exigência editalícia de prova prática para o cargo de motorista, devendo ser recomendado ao atual gestor
e nos próximos editais de concursos públicos observe os regramentos constitucionais e as orientações desse tribunal a fim de evitar a inserção de cláusulas que possam comprometer a regularidade do certame, como também a reincidência da irregularidade constantes nesse processo. Senhor presidente, pela ordem, em função do que trouxe o conselheiro Gilberto Diniz, eu também gostaria de mudar meu entendimento. Eu entendo que, uma vez já habilitado pelo órgão público competente, qual seja os departamentos estaduais de trânsito, não cabe a edital de concurso público exigir prova prática, porque aí eu estaria, obviamente, que deixando de dar efetividade a quem tem a competência legal para dizer se a pessoa é ou não habilitada para exercer a função de motorista. Então, nesse sentido, eu adiro ao voto do conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Cláudio Terrão, deseja manifestar? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Gilberto Diniz, mas como o proponente do voto fez uma retificação em relação à proposta, e parece que vai dar no mesmo, então nesse ponto eu também vou acolher a proposta de voto. Então fica acolhida a proposta de voto, com a consideração feita pelo conselheiro Gilberto Diniz. Processo 1.031.533 é uma tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Esportes e Associação Católica Esportiva Belo Valença, exercício 2018. Com fundamento no artigo 48, inciso 2 da Lei Complementar número 102 de 2008, julgo regulares com ressalva as contas do convênio número 3.499/2015, firmado com a Secretaria de Estado de Esportes, de responsabilidade do senhor Leormindo Pereira da Rocha Filho, presidente da Associação Católica Esportiva Belo Valença à época, uma vez que restou comprovado que os recursos repassados foram utilizados na execução do objeto pactuado, dando-lhe quitação nos termos do artigo 50 do mesmo diploma legal. Expressa-se recomendação ao atual representante legal da entidade para que evite a reincidência da impropriedade identificada, qual seja a intempestividade na apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos por meio de convênio firmado com o Estado de Minas Gerais. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista, excelência. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Processo 1.012.000. Antes de nós passarmos, Perdão, conselheiro, eu senhor. gostaria só de... Estava explícito, mas nós deixamos de manifestar o nosso acolhimento à proposta anterior. Continua. Processo 1.012.338, a prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura de Alpercata, exercício 2016. Meu entendimento é pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Valmir Faria da Silva, com fulcro no artigo 45, inciso 3º da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o artigo 240, inciso 3º do Regimento Interno, tendo em vista que o município não aplicou o mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo as disposições do artigo 212 da Constituição da República de 88, bem como não aplicou o saldo remanescente do exercício anterior, equivalente ao percentual de 1,99% da receita base de cálculo em ações e serviços públicos de saúde, em descumprimento ao artigo 25 da Lei Complementar 141/2012, com a recomendação quanto à adoção das melhores práticas na gestão orçamentária constante da fundamentação, prevalecendo o presente parecer pela rejeição das contas quando o julgamento pela Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República, determino a inclusão do nome do senhor Valmir Faria da Silva no rol de responsáveis a que se refere o parágrafo 5º do artigo 11 da Lei 9.504/97. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as medidas cabíveis. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Peço vista.
Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 64 a 66 é uma denúncia de número 912.092 da Prefeitura Municipal de Mariana, exercício 2014, uma prestação de contas do Legislativo Municipal da Câmara de Ressaquinha 2009, de número 836.855, e o processo 912.148 é uma representação da Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo, exercício 2014. Considerando que não há nos autos evidências de danos aos erários, reconheça a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e a consequente extinção dos processos com resolução de mérito, nos termos do artigo 110-E, 110-C e 110-J da Lei Orgânica deste tribunal. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas de voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Da mesma forma. Eu vou colher o voto do conselheiro Vitor Meyer no processo de número 64, diante da minha suspeição, uma vez que nos outros eu também acolho as propostas de voto. Conselheiro. Acompanho o relator. Então ficam acolhidas as propostas de voto para a nossa suspeição declarada no processo elencado número 64. Item 67 da pauta, senhor presidente, é a aposentadoria do Instituto de Previdência Municipal do Governador Valadares, de número 823.855, de interesse de Maria Aparecida Machado Simini. Em prejudicial de mérito, considerando que a decadência somente se aplica como impedimento à invalidação pela administração pública de atos anuláveis ampliativos por ela atingidos, que não é a espécie dos autos, afasta a incidência do disposto na súmula 105 deste tribunal e no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Complementar 102/2008. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 68 a 73, exceto de número 71, que foi retirado da pauta. São aposentadorias devidamente publicadas no Diário Oficial de Contas. Meu entendimento é pelo registro dos atos nos termos do artigo 54, inciso 1, da Lei Complementar 102/2008. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas de voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Retirado de pauta o processo elencado número 71. Com a palavra o conselheiro Vitor Meyer. Item 74 da pauta, processo 958.024, tomada de contas especial, Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande, exercício de 2015. Diante do exposto, estando ausente um dos pressupostos de constituição válida e regular da tomada de contas especial, o qual seja a competência do tribunal, proponho a extinção do processo sem resolução de mérito e o consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 176, inciso 3, da Resolução 12 de 2008 e do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Itens 75 a 81 da pauta são prestações de contas do Executivo Municipal em bloco. A proposta de voto é no sentido de aprovar as contas dos responsáveis acima nominados, chefes do Poder Executivo dos municípios de Congonhal, Congonhas do Norte, Curral de Dentro, Divino, Marliéria, São Tomás de Aquino e Cata-Altas da Noruega, no exercício de 2017, nos termos do artigo 45, 1 da Lei Orgânica e do artigo 240, 1 do Regimento Interno, ambos deste tribunal, com as recomendações constantes na fundamentação. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Indago aos seus conselheiros a matéria extrapauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Conselheiro Povo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Vitor Meyer. Eu tenho, senhor presidente. Pois não. Eu submeto à ratificação deste colegiado decisão monocrática por mim proferida nos autos da denúncia 1.058.913, cujo teor foi previamente disponibilizado, no sentido de determinar a suspensão da concorrência 45 de 2018, deflagrada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais,
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática. Conselheiro Cláudio Terron. Referendo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também referendo. Também referendo. Fica aprovado e referendado. Indago o ilustre representante do Ministério Público, se deseja fazer uso da palavra. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 11 de abril de 2019, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008.